Semanalmente me perguntam qual dos principais assistentes de voz eu uso em minha casa inteligente. E a resposta é todos eles, para que eu possa indicar o mais adequado para o seu lar. Olá, automatizadores, obrigado por sintonizar novamente. Eu sou o Brian da Automate Your Life e hoje vou tirar a frustração da automação ajudando você a escolher o assistente de voz para a sua casa. Agora, este será um vídeo extenso porque vamos explorar 8 diferentes índices de como o assistente de voz não é apenas um assistente de voz, como ele se comporta e onde é mais adequado, mas também o ecossistema que você está meio que comprando quando começa a usar um desses assistentes de voz. Ao final disso, eu vou declarar um vencedor, pelo menos na maioria das categorias. E então, o que eu farei é ajudar você a decidir qual deles se encaixará na sua casa inteligente, destacando alguns desses pontos-chave que você gostaria como uma pessoa com um assistente de voz específico. Se você está começando no mundo das casas inteligentes e não entende alguns conceitos básicos como o que é um assistente de voz, não se preocupe. Bem, agora você provavelmente sabe que a Amazon, Google e Apple tem e existem vários outros por aí também e veremos vindo da Samsung aqui para o mercado norte-americano, mas em geral o que eles fazem é responder a você depois de terem sido acordados com uma palavra-chave específica ou um conjunto específico de palavra-chave e então você segue em frente, faz sua pergunta ou dá seu comando e ele responde através do uso de diferentes capacidades de processamento. Em muitos casos é uma capacidade de processamento baseada na nuvem que é mantida por essas empresas Google, Amazon e Apple. Localizando chaves. Deixe-me fazer um rápido resumo de quais dos 3 assistentes de voz estamos falando e então alguns detalhes básicos sobre eles. Começaremos com o Google Assistant, que foi apresentado ao público realmente em maio de 2016. E desde então foi para os alto-falantes inteligentes, Google Home, os dispositivos Google Nest. Também este era um Google Home Hub em um ponto, agora é chamado de Google Nest Hub. Então a transição para as palavras Google Nest também apareceu em tudo, desde a linha de câmeras Nest iKey e telefones Pixel ou telefones Android. Em geral, agora nem todo telefone Android tem o Google Assistant a bordo. O Google também fez parceria com empresas como Lenovo e James Bullough Lansing para criar displays inteligentes com o Google Assistant a bordo. E existem outros alto-falantes por aí também que têm esse assistente de voz a bordo. O assistente de voz da Amazon, que não deve ser nomeado porque vai enfurecer todos que têm um, foi introduzido em novembro de 2014, então é um pouco mais velho que o Google Assistant em termos de sua implantação para o público. Agora, desde aquele tempo, vimos uma série de alto-falantes. Echo, então este é um Echo Plus, a segunda geração desses, mas tivemos um Echo Plus primeira geração, e houve Echo Dots, Echo Shows. Agora então, displays inteligentes, muito semelhantes ao que o Google criou, eles também têm sua Fire TV, os sticks, cubos e os novos tablets Fire também têm a capacidade de ter o assistente de voz da Amazon a bordo. Eles também se associaram a empresas como a Lenovo. Vimos até eles fazerem parceria com a Fitbit para colocar o assistente de voz da Amazon em um dos relógios mais novos. O Google comprou isso, então será interessante acompanhar. Mas a Amazon fez parcerias muito boas com muitas empresas para colocar seu assistente de voz em 1 tonelada de dispositivos. A Siri da Apple tem um passado um pouco diferente porque realmente não foi projetada para alto-falantes inteligentes como esses produtos, onde realmente foi projetada para começar no iPhone da Apple e começou em 2011 com o iPhone 4 e estamos falando de um iPhone 12 ou uma série de iPhones 12 aqui em 2020, então ela está aqui há muito tempo. O que é importante saber sobre a Siri é que, embora tenha tido isso, também se mudou para dispositivos como o HomePod, e a outra coisa a entender sobre isso é que sua intenção era muito mais baseada na execução de coisas específicas em sua vida, e isso ainda é verdade até hoje. De qualquer forma, é muito claro que todas essas 3 empresas, Google, Amazon e Apple, estão se preparando e estão no meio de uma batalha diferente de muitas que já vimos na indústria de tecnologia antes.
Houve alguns exemplos assim e tenho certeza que vocês podem citar alguns e deveriam. Deixe-os abaixo, por favor. Mas essa batalha é esses mesmos 3 jogadores e isso vai continuar por algum tempo. Então, vamos entrar em alguns dos índices sobre os quais vamos falar hoje. Esses assistentes de voz respondem a todos os tipos de perguntas. Então, esse é o número 1. Eles vão responder a todos os tipos de consultas, perguntas, seja uma busca geral ou algo mais detalhado. Agora, eles também são destinados a serem conversacionais e a progredir com suas perguntas à medida que você avança. Então, esse é o segundo índice sobre o qual vamos falar hoje. O número 3, eles são destinados a aumentar sua produtividade. Então você não deveria ter que fazer fisicamente tudo. Você não deveria ter que ficar necessariamente no seu smartphone ou sentado preso a um tablet ou a um computador. O número 4 é o fato de que eles reproduzem multimídia e este é um componente importante, provavelmente o componente mais popular de qualquer assistente de voz neste momento. Agora, os outros controlam sua casa inteligente. Isso é muito importante e faz parte daquele ecossistema sobre o qual falamos. Outra coisa é que eles te ajudam a se comunicar com seus amigos e família. E isso é algo que tem se expandido cada vez mais à medida que vemos essas plataformas e assistentes de voz amadurecerem. O número 7 é um tópico meio divisivo, porque eles desempenham, neste momento, um componente importante em termos de privacidade em sua vida e em sua casa inteligente neste momento. E a última coisa sobre a qual vamos falar é o fato de que eles precisam funcionar em todos os lugares do mundo e para a maioria das pessoas ao redor do mundo. Vamos começar com o nosso primeiro índice para falar, e isso é a capacidade de responder perguntas. E enquanto multimídia pode ser a coisa mais popular que as pessoas fazem com os assistentes de voz, o número 2, 6 e 8 são diferentes tipos de perguntas que você fará ao seu assistente de voz. Com o tempo, eu poderia sentar aqui e listar todos esses diferentes resultados e mostrar diferentes resultados, mas não preciso prolongar este vídeo por 1 hora. O que eu vou usar é de uma empresa chamada Loop Ventures e eles fazem um ótimo teste semestralmente, então 2 vezes por ano, onde eles passam por, acho que são 500 perguntas para cada assistente de voz e os resultados são realmente reveladores para nós de muitas maneiras. Aqui estão os últimos resultados e isso é do 2º trimestre ou do último teste. Em 2019, haverá alguns novos resultados de testes, mas o que você precisa saber é que o Google obteve 93% de precisão. Siri ficou em segundo com 83% e a Amazon teve uma precisão que você poderia arredondar para 80%, então meio que vai 1, 2, 3 em sequência. Os detalhes são muito mais interessantes, porém, e se entrarmos apenas no primeiro índice aqui, perguntas informativas básicas, você pode ver que a Siri leva um golpe bastante duro aqui e isso explica muita opinião pública sobre a Siri e por que as pessoas talvez não a considerem como a segunda assistente de voz mais precisa no geral. O que está acontecendo aqui é que, lembre-se, eles são mais destinados a executar coisas na sua vida. A próxima coisa que você pode olhar é a navegação e é aqui que a Siri retorna a essa capacidade de execução e sobe para o 2º lugar, muito perto do Google, que claramente está se destacando nisso. Agora, uma coisa que você pode esperar é que a Amazon se saia muito bem no comércio e vendendo itens para você, mas as perguntas que eles usam são sobre coisas gerais e não apenas tentando comprar algo na Amazon. Então, o que acontece é que a Amazon cai como resultado disso aqui. Então, se não está sendo vendido na Amazon, bem, então a Amazon vai ter um pouco de dificuldade lá. Mas o essencial que você deveria entender de tudo isso é o seguinte: estamos falando do número mais baixo aqui, da Amazon ser 80% precisa em 500 perguntas e, novamente, os detalhes ficam um pouco mais interessantes e a Amazon se sai muito bem em coisas cotidianas em geral, então realmente depende do que você está procurando em termos de obter precisão do seu assistente de voz agora. No momento, o Google é de longe o líder e eles definitivamente ganham nesta categoria em termos de ser capaz de responder às suas perguntas cotidianas. Eles têm tantos serviços diferentes para escolher. Se você pensar em todos os diferentes serviços do Google de
notícias, finanças, seus serviços meteorológicos, a pesquisa do Google em geral, a capacidade de reunir todas essas informações a partir de uma perspectiva de serviço em nuvem, que é o que o assistente do Google é puxando deste serviço em nuvem. Eles conseguem reunir uma riqueza de conhecimento e possuem a maior parte do tráfego de pesquisa do mundo, então eles são claramente os melhores nesta categoria, mas em geral a Siri é a segunda e realmente se resume entre a Amazon e a Siri. Você quer ser capaz de obter mais coisas como navegação e chegar a diferentes empresas, é onde a Amazon falha, encontrar informações sobre produtos, obter informações sobre produtos. Novamente, a Amazon está meio que falhando aí e é onde a Siri tende a brilhar. O que vai se tornar cada vez mais importante é o nosso segundo índice aqui, e isso é a capacidade desses assistentes de voz de serem conversacionais conosco, e vimos um pouco recursos vindo aqui e ali do Google Assistant da Amazon, seu assistente de voz quanto a poder apenas continuar em um tópico. Então eles chamaram isso de conversas contínuas por aqui. E a Amazon tem seu próprio modo, onde você pode apenas, sem dizer a palavra de ativação, continuamente, de novo e de novo, continuar com o modo de acompanhamento para fazer perguntas de acompanhamento. Mas há um outro nível que está chegando a esses assistentes de voz em termos de sua capacidade de conversação, e eu vou voltar alguns anos atrás neste ponto e voltar para o Google Input Output, onde testemunhamos o assistente do Google realmente fazendo uma ligação telefônica sendo extremamente conversacional ao ponto de a pessoa não saber quem estava atendendo o telefone, que era um assistente do Google. Tentando marcar uma consulta, vimos isso várias vezes durante aquele Google Input, Output. No ano seguinte, também vimos o Google apresentar um estilo diferente de capacidade de conversação com seus dispositivos Pixel. O aperto para falar inicia uma interação e ou você pode usar a palavra de ativação para o assistente de voz deles e então você pode iniciar um tópico inteiro dentro de seus dispositivos Pixel e tenho certeza que em breve serão seus dispositivos Google Nest, seus alto-falantes inteligentes e displays inteligentes, onde você pode passar tão rapidamente por uma série de tarefas e uma série de pesquisas diferentes para você mesmo. Melhorias recentes permitiram que o assistente do Google se lembre de diferentes lugares e pessoas e mantenha diferentes coisas em sua memória para lembrá-lo de diferentes eventos como aniversários. Você também pode fazer com que eles se lembrem de endereços e então se torna uma peça de conversação de agora, como eu chego à casa da vovó, em vez de como eu chego ao final do endereço que você tem que se lembrar. Então há uma camada totalmente diferente que o Google está inserindo nisso e realmente é baseado em algumas das tecnologias que eles desenvolveram, e essa tecnologia é o que eles chamam de seu próprio processamento de linguagem natural. E isso ajuda eles não apenas internacionalmente, mas também com todo o processamento por trás de entender o que você está dizendo e então responder com as emoções e comportamentos apropriados. E esses são alguns dos tópicos em discussão à medida que avançamos. Emoções respondendo com essa emoção e proporcionando um nível totalmente diferente de capacidade de conversação. Agora, passando para a Amazon, eles construíram de uma maneira muito diferente e estão construindo com o poder de muitos, em vez de fazer tudo internamente. E o que eu diria é que a Amazon tem se saído notavelmente bem na criação de parcerias e depois na busca de oportunidades de aquisição, como um ótimo negócio faz, e isso é o que a Amazon tem sido excepcionalmente hábil nos últimos anos para avançar sua capacidade de processamento de linguagem. Um ótimo exemplo é, na verdade, um chatbot recente, competição que eu mostrei no canal, e isso é eles tentando dar às empresas a capacidade de produzir ótimas capacidades de conversação e depois exibi-las e depois procurar maneiras de trabalhar juntas e modificar e melhorar o assistente de voz da Amazon. Então isso é algo muito consistente que eles estão fazendo. Vamos conversar? Bem-vindo ao Prêmio, uma competição universitária para avançar a IA. Oi, este é um bot social surpresa. Acho que não fomos apresentados corretamente. Com quem tenho o prazer de falar? Brian. Oi, Brian, é um enorme prazer te conhecer.
Não sei se já conversamos antes. Não, essa é a nossa primeira vez. Estou feliz que você voltou. Como vai? Bem, obrigado. Como você está? Eu estou sempre ocupada, pois as pessoas não param de conversar comigo. Uma coisa específica que tem sido tão importante para o sucesso da Amazon em termos de expansão para entender dialetos e diferentes idiomas é o que eles chamam de Clio. E Clio é essencialmente uma habilidade que foi implantada em alguns países. A Índia é um ótimo exemplo, onde eles estão implantando essa habilidade para aprender vários dialetos e os diferentes idiomas que precisam dentro daquele país e para desenvolver essa capacidade de conversação com as pessoas que falam esses idiomas e dialetos. A Apple fez avanços incríveis e eles têm um padrão de crescimento semelhante ao do Google também, mas eles também não têm medo de sair e adquirir alguém para se aprimorar também. Quero dizer, nenhuma dessas empresas mas o que aconteceu é que suas capacidades de aprendizado de máquina aumentaram significativamente desde 2017. Eles têm mostrado esse crescimento. Eles realmente têm um blog notável que você pode sentar e ler e não entenderá um décimo do que eles estão dizendo, mas realmente, quando eles passaram do iOS 10 para 11, fizeram alguns ajustes específicos que realmente ajudarão a Siri no futuro. Então, eles passaram de algo chamado modelos ocultos de Markov para redes profundas de densidade mista, e então eles as chamam de mistura de densidades de rede, e isso realmente melhorou a capacidade de conversação da Siri e melhorou as capacidades de aprendizado da Siri à medida que avançam. Então, à medida que obtém mais e mais dados, esse movimento permitiu a eles, e eles se depararam com uma verdadeira armadilha de privacidade, como todas essas empresas fizeram há cerca de um ano. Agora, quando isso ocorreu, todos eles meio que tiveram que parar de entregar seus dados a contratados para revisão e então seguir em frente e fazer ajustes ou inserir informações em seus modelos de dados para esses assistentes de voz, ou pelo menos a Apple parou essa prática imediatamente e essa capacidade ou esse entendimento de aprendizado de máquina e esses diferentes tipos de redes para ajudar o assistente de voz a crescer e mudar, isso realmente os habilitou a parar essa prática, colocá-la em espera pelo menos, e eu diria que com a Siri eu notei essa melhora distinta, especialmente desde o meio de 2018 até os tempos atuais, quero dizer. Isso realmente mudou e é aí que a Siri avançou em termos de apenas informações básicas e respondendo adequadamente as perguntas. É aí que eles começaram a se mover à frente de outros jogadores no setor. Quando você vai direto ao ponto, no entanto, agora eu acho que o assistente de voz mais natural e conversacional é o assistente do Google. Então, novamente, o poder deles como uma empresa baseada em software os coloca em primeiro lugar aqui. Se você não está economizando tempo com um assistente de voz, então eu tenho que perguntar o que você está fazendo em geral, e as opções de produtividade são um lugar onde você começa a entrar em parte desse ecossistema que cada um desses assistentes de voz oferece um ponto de entrada. Agora, neste caso, vamos começar com a Amazon e suas opções de produtividade. Desde que eu tive um dispositivo Echo, eu tenho sido capaz de criar listas personalizadas para gerenciar lista de compras e tarefas básicas fornecidas por eles. Direto de cara, mas eu também posso ir em frente e criar listas personalizadas. Agora, isso tem chegado aos outros assistentes de voz recentemente, mas a Amazon tem isso há muito tempo e eles têm sido muito hábeis em gerenciar essas listas até o ponto em que você pode ir em uma de suas telas inteligentes e tocar para remover um item de qualquer uma das listas. Agora, eles também sempre tiveram lembretes, temporizadores e alarmes, ou pelo menos desde que eu tenho esses dispositivos em minha casa, isso já faz alguns anos neste ponto, e todas essas coisas funcionam muito bem. Eles te dão os lembretes quando você precisa. E eles começaram a te dar a habilidade de acionar lembretes baseados em outras ações acontecendo em sua casa inteligente, o que vamos detalhar mais à medida que avançamos. Mas, em geral, você pode obter lembretes de diferentes sensores e diferentes habilidades dentro do ecossistema do assistente de voz da Amazon. O novo sistema de notas deles, nossa recente funcionalidade, é relativamente novo.
ele pode fazer anotações, então você pode pedir para lembrar de algo ou anotar alguma coisa. Isso aconteceu e então você também pode recuperar essas notas e pode ser baseado no que é quase como uma busca com o assistente de voz da Amazon. Então você pode perguntar sobre qualquer nota ou qualquer item que tenha X no título. O que você se lembra sobre meu pai? Aqui está o que eu encontrei. Pai gosta de comer. Meu pai é um bobão. Meu pai gosta de comer cocô. Meu pai gosta de cheirar bundas. Meu pai é um homem de gengibre bobo. Meu pai é um bobo. Meu pai lava as mãos com cocô. Meu pai gosta do golpe de karatê no cocô. Meu pai é uma cara de cocô com botão de cocô. Meu pai me faz comer comidas nojentas. Isso respondeu sua pergunta? A Amazon também tem a capacidade de se integrar com 3 diferentes clientes de e-mail e calendário, e isso é um componente realmente importante que eu acho que as pessoas subestimam muito nas avaliações desses dispositivos, porque com o Google ou Apple você só tem realmente a capacidade de se integrar com o calendário e o sistema de e-mail deles, e a Amazon está te dando acesso aos sistemas do Google, Apple e Microsoft para gerenciar sua vida diária. E conforme avançamos para a Apple, como eu disse, eles têm o recurso de lista personalizada, agora tudo é gerenciado em um aplicativo de lembretes, que eu meio que não entendo, mas está lá e você pode criar essas listas personalizadas e esses lembretes personalizados. Você tem essa capacidade, você tem a capacidade de criar e-mails instantaneamente, o que é excepcionalmente poderoso em um iPhone. Você tem todas as capacidades de calendário que poderia querer, mas isso é tudo dentro do iOS. E não há opção para mudar para um telefone Android, receber essas notificações ou lidar com essas notificações, a menos que você vá criar algumas soluções alternativas bastante significativas. E o Google faz um pouco melhor que isso, mas eles perdem algumas das funções que a Amazon tem. Quero dizer, novamente, a capacidade de e-mail não está lá. Eles só têm uma. Eles também perdem algumas das funções básicas que a Amazon tem lá também. A função deles de tomar notas ainda não está completa e, nesse sentido, a da Siri também não está. Texto incompleto. Não é possível processar a solicitação. Informações dela. Agora, acho que ambas as empresas estão trabalhando nisso, mas realmente não está lá hoje de uma boa maneira e você meio que recebe respostas do Google como sim, não podemos fazer isso agora. Quando você pergunta, ei, quais são minhas notas sobre meu canal no YouTube, você realmente não recebe isso. Eu entendo que aqui o assistente do Google pode ser configurado, mas não nativamente como o assistente de voz em um smartphone iOS, mas você tem acesso para abrir o assistente do Google, deixá-lo aberto e você pode ir em frente e utilizar isso no iOS, mas está diretamente integrado ao Android e isso é a maioria dos smartphones do mundo lá fora. Então você tem essa habilidade com o assistente do Google em um smartphone e isso é um componente realmente chave para a Apple. E o Google aqui é que o assistente de voz deles pode ser integrado diretamente ou é o assistente de voz nativo de um conjunto de telefones que você provavelmente usará regularmente. E se você precisar disso, esta é uma grande peça de produtividade que a Amazon realmente não tem. Mas a redução nessas outras capacidades de produtividade dentro dos assistentes de voz é algo que tanto a Apple quanto o Google precisam alcançar. Então, realmente, no final aqui, se você precisa ter esse assistente de voz na ponta dos dedos, e eu diria que é muito útil tê-lo em seu smartphone e ser capaz de executar todas essas coisas diferentes que você quer, se você precisa disso ou quer isso. Então, você vai querer ir com o Google ou Apple, dependendo do sistema operacional com o qual você se sente confortável. Mas se você não precisa disso, as melhores opções de produtividade atualmente ainda são da Amazon. A coisa mais popular que esses assistentes de voz fazem é tocar diferentes tipos de mídia. Agora isso varia entre música, vídeo, podcast, notícias, livros e mais. E se você olhar para essas estatísticas do VoiceBot AI, você pode ver o quão importante este componente é para o seu assistente de voz. Atualmente, os 3 assistentes de voz oferecem um nível gratuito de seus serviços de música, incluindo a Amazon Music. É pago, no entanto, através de anúncios, assim como o YouTube Music, que agora está sendo transicionado do Google Play Music, e isso é obviamente no assistente do Google.
Agora, a Apple tem um nível gratuito de um tipo diferente. Existem poucas estações lá, então funciona de forma um pouco diferente, mas essa opção está disponível. Além disso, há estações de rádio disponíveis dentro do aplicativo da Apple Music. Agora, ao comparar serviços de música, a Amazon tem mais do que qualquer um nos Estados Unidos da América, mas assim que você sai dos Estados Unidos da América, esse número se inverte e o Google tem mais opções na maioria dos casos. Então, meio que importa onde você está. Mas, em geral, a Amazon tem uma tonelada de serviços. Mas se estamos falando sobre o serviço de música da própria marca Amazon, é um pouco frustrante. E eu acho que é isso que a Amazon quer que você use, principalmente. E com o tempo, eles continuarão a empurrar as pessoas nessa direção. E então isso é o que está mais fortemente ligado ao assistente de voz. A música da Amazon é estratificada. E isso é meio frustrante para mim. Então você tem esse serviço gratuito básico que é suportado por anúncios. Então você sobe para aqueles de vocês com uma assinatura do Amazon Prime. Então você tem acesso à maior parte da música que eles têm em seu serviço. E então você tem que pagar mais para subir. E a mesma coisa se aplica quando falamos sobre serviços de vídeo. E até mesmo o serviço de livros. Você sabe, se você quer o serviço de livro audível além da simples capacidade do assistente de voz da Amazon de ler um livro para você, bem, você vai ter que pagar a mais por isso também. Então, há muita divisão dentro dos serviços da Amazon e eu acho que isso me frustra pessoalmente. Não sei como você se sente em ter tantos serviços de assinatura e ser atingido algumas vezes aqui e ali, mas isso me incomoda um pouco. Do lado do Google, o que eles fizeram é um pouco diferente. Você sabe que eles tinham o Google Play Music, que foi a entrada inicial deles. Eles têm o Google Books, ou Play Books, como era chamado, e também Play Movies. E eles têm uma integração realmente boa com a Netflix também na maioria de seus serviços. Você tem a capacidade de reproduzir de diferentes serviços como Google Play Music e YouTube Music com a transformação do Play Music. Há taxas de assinatura para acessar esses serviços, mas não é algo que é estratificado. 2 e 3 vezes para subir. Eles meio que têm a versão gratuita e então a próxima versão, e eu gosto um pouco mais desse modelo aqui e estou esperando que o Google não mude isso tão cedo. Atualmente os serviços de música são praticamente todos iguais, ou seja, Apple Music, Google Music, YouTube Music e os serviços musicais da Amazon, bem como os outros serviços aos quais eles têm acesso, eles realmente têm todo o mesmo conteúdo. Você tem todas as habilidades para usar os assistentes de voz da mesma maneira. É muito parecido mesmo, tenho certeza que estou deixando passar algum detalhe com esses assistentes de voz. Deixe isso abaixo, pois ajuda as pessoas a lerem comentários assim. O que é realmente importante é a quantidade de alto-falantes em que você pode reproduzir tudo isso. E como você pode ouvir toda essa música e, para ser honesto, a maioria desses sistemas se comporta da mesma maneira. Eles têm um equalizador que te dá a capacidade de controlar sua música ou a maneira como ela soa. Você pode reproduzi-la em várias caixas de som ao mesmo tempo. É possível ativar e desativar o Bluetooth nesses aparelhos e então reproduzir de diferentes serviços de música do que os que eles têm disponíveis quando falamos sobre música, no entanto. O componente realmente importante é onde você pode reproduzi-lo, e eu acho que a diferença entre esses três é a opção de baixo custo que tanto o Google quanto a Amazon têm. Na verdade, não há uma opção de baixo custo em termos de poder conectar sua TV com o assistente de voz da Apple, e realmente não há uma opção de baixo custo em termos de um alto-falante. Não existe um Apple Mini ou Apple Home Mini. Existe um Google Home Mini e um Echo Dot, e esses preços e esse modelo de alto-falante dão às pessoas a oportunidade de ter muitos alto-falantes em toda a sua casa, que são bastante bons neste momento pelo preço. E também pelas diferentes capacidades que você obtém. A outra coisa é que eles têm a capacidade de se conectar às suas TVs e então usá-las nesses sistemas de áudio de alto-falantes que esses Google e Amazon podem produzir com seu assistente de voz e com sua capacidade.
Do lado da Apple, o HomePod é, sem dúvida, um alto-falante notável. É definitivamente o melhor alto-falante que eu tive em minha casa por muito tempo. E o AirPlay 2 deles continua sendo implementado em mais e mais televisões, mais e mais alto-falantes, e está dando a eles mais capacidades e mais habilidades para transmitir aquele conteúdo musical ao qual eles te dão acesso, mas ainda estão atrasados naquela opção de baixo custo. E isso torna realmente difícil para as pessoas criarem esses sistemas de áudio para toda a casa sem gastar muito, mas onde realmente começa a se separar é em termos de vídeo. E isso é apenas porque essas empresas fazem coisas muito diferentes em vídeo e têm acesso a coisas diferentes em vídeo. Agora falamos sobre o Chromecast do Google, e isso te dá a capacidade de transmitir não apenas a partir da interface de controle de voz, mas também do seu smartphone como uma interface que se torna o seu controle remoto. E então você pode quase transmitir qualquer coisa, qualquer tipo de fonte para um Chromecast, né? Então isso se torna realmente poderoso para você se quiser acesso a qualquer serviço. E também é muito barato, vamos virar isso de cabeça para baixo. Vou falar sobre vários produtos novos compatíveis com o assistente de voz da Amazon, além de novas funcionalidades para você. Obrigado por sintonizar novamente, eu sou Brian da Automatize Sua Vida e hoje eu vou tirar a frustração da automação. Atualizações sobre o assistente de voz da Amazon e sua linha de produtos inteligentes para casa. É uma coisa difícil de acompanhar, uma grande coisa que o Google fez muito bem também. Você pode transferir um vídeo que começou a assistir aqui para um Chromecast, bastando solicitar a transferência. Caso você esteja assistindo a um vídeo longo no YouTube através do assistente de voz, como este ou um programa da Netflix, e você quer ir e transferir isso. Você pode realmente apenas solicitar isso e se mover pela sua casa. Quando falamos sobre o sistema da Amazon, o que temos é um dispositivo Fire TV. Eles têm um stick, tem o stick 4000, tem um cubo, agora tem barras de som, tem TVs com este serviço realmente embutido, e tudo isso te dá acesso a uma tonelada de diferentes serviços e geralmente seu pequeno controle remoto habilitado para assistente de voz. Para ser honesto, a capacidade de controle de voz desse controle remoto não é tão boa. Pesquisas básicas podem às vezes falhar e ele simplesmente não tem um ótimo controle de sua plataforma geral com esse componente de voz do controle remoto, mas o próprio controle remoto é fantástico, ainda acabou sendo meu principal método de streaming na minha casa inteligente no final. Então é o que acabei escolhendo. Há algumas pequenas frustrações e você sabe, o componente de home theater que compensa muito, você pode emparelhar seus alto-falantes com um Fire TV 4K e um Cube, e então você tem esse ótimo sistema de home theater com seus alto-falantes inteligentes, e eles estão tendo essa dupla função. Isso é ótimo. Compensa muito disso, mas eu odeio que estou recebendo anúncios em quase todos os vídeos que eu assisto. Estou recebendo um anúncio da Amazon Prime agora e um anúncio de Show Prime, então eles querem que eu me inscreva e garanta que estou nisso, e isso está começando a ficar um pouco frustrante, e a incapacidade de controlar adequadamente com aquele componente de assistente de voz do controle remoto está começando a ficar um pouco frustrante. As pessoas dizem então o colchão. A Apple tem uma plataforma de streaming de serviço completo também, e tem uma interface tão boa quanto, e é uma interface muito limpa para streaming de conteúdo. Agora, além disso, o dispositivo deles custa um pouco mais do que um Chromecast, ou o Fire TV Stick, a versão 4K, custa um pouco mais, e esse é meio que o ponto de entrada para entrar nos sistemas da Apple. De qualquer maneira, você está gastando um pouco mais. A outra coisa é que o HomePod realmente não se emparelha tão bem como uma caixa de som de home theater, e isso é um pouco frustrante, mas eles ainda têm essa capacidade. Você só vai acabar mexendo em algumas coisas com bastante frequência com esse sistema. Agora temos que falar sobre o YouTube. Separadamente, é a maior plataforma de vídeo do mundo. Há tanto conteúdo subindo e há tanto conteúdo que está sendo consumido. Você está aqui assistindo a um vídeo do YouTube agora. Então, nessa plataforma há uma diferença real, e a diferença é: embora a Amazon agora tenha um aplicativo do YouTube,
em seu Fire TV Stick e seus dispositivos Fire TV e agora tenham a capacidade de acessar um aplicativo do YouTube em suas telas inteligentes, realmente não é a mesma experiência que é com o Google e a Apple. Realmente tem a mesma coisa em seu serviço Apple TV. Eles têm um aplicativo do YouTube e esse aplicativo funciona, é bom, mas não é uma ótima experiência. E eu diria que você está beirando o ótimo quando você fala sobre um Google Assistant, um Smart Display e Chromecast. Qualquer um desses dispositivos, desde que você esteja solicitando, digamos, o último vídeo para automatizar sua vida, ele aparecerá no dispositivo que você quiser, e isso é uma grande vantagem. Acredito que os audiolivros ainda são os melhores quando você vai para a Amazon. Você sabe que a capacidade dos livros audíveis é realmente fantástica. Poder ouvi-los e simplesmente ter qualquer audiolivro ou qualquer livro lido pelo assistente de voz da Amazon. O Google Play Books, o Google pode fazer isso. Eles têm alguns audiolivros que podem ler, mas simplesmente não tem a amplitude de livros neste momento, porque a Amazon agora é o maior mercado lá. Leia um dos meus audiolivros. Retomando o chamado da natureza. Novamente, de seu sono brumal desperta a atenção furina. Agora, o que é engraçado sobre multimídia para mim, no final, é que eu vou chamar uma dessas empresas de quase agnóstica em relação à plataforma. E isso é uma coisa estranha a se dizer sobre o Google. Veja, uma vez que você entra no sistema da Amazon, você está praticamente preso lá, você tem algumas escolhas para serviços de música se você está nos Estados Unidos da América. Mas, novamente, assim que você sai dos Estados Unidos da América, não há nada lá, há muito pouco lá, e você está meio que preso no sistema da Amazon e eles querem te despedaçar e eles querem tirar um pouco de dinheiro extra toda semana. A Apple é meio que a mesma coisa, é um jardim murado, você está dentro por 1 centavo, você está dentro por 1 libra e geralmente são algumas libras lá. Então, sabe, você meio que está preso nesses sistemas. O estranho a dizer é que o Google é o mais agnóstico em relação à plataforma aqui. E eles não têm acesso a todos os diferentes serviços de música. Mas, do ponto de vista de vídeo, bem, você tem o Chromecast e também tem a capacidade de transmitir qualquer música ou quase qualquer serviço de música para os diferentes grupos e os diferentes alto-falantes que você tem em seu sistema. Então eu acho que o Google é realmente o melhor para multimídia. Quando entramos em uma discussão sobre controle de casa inteligente e esses assistentes de voz, bem, realmente há 2 componentes para falar. E o primeiro é o seu acesso a diferentes produtos de casa inteligente que podem se integrar e interagir com esses assistentes de voz. Agora, a Amazon claramente vence o jogo dos números de mãos dadas. Eles fizeram tanto para se associar e criar cada vez mais dispositivos através de outras empresas que se integram com o assistente de voz deles e entram no aplicativo de assistente de voz da Amazon. Então, eles definitivamente têm a riqueza em termos de números. E agora você pode meio que tomar a abordagem oposta ou olhar para a abordagem oposta com a Apple, que realmente só tem alguns produtos que eles integram dentro do HomeKit. E essa lista está crescendo continuamente, mas em comparação é uma formiga para um formigueiro ou um elefante para um formigueiro. É apenas uma abordagem completamente diferente. E o que a Apple está tentando fazer é realmente oferecer uma solução de casa inteligente muito segura, enquanto a Amazon está tentando oferecer uma riqueza de escolhas. E quando você vai para o Google, eles meio que se dividem no meio, embora tenham muito mais dispositivos do que a Apple tem integrado com seu assistente de voz. E eles provavelmente estão muito mais alinhados à abordagem da Amazon do que a da Apple. Mas eu diria que eles meio que se dividem no meio e, em geral, o que você vai encontrar é que, enquanto a Amazon tem mais dispositivos no geral, não há muitos dispositivos que funcionam com o assistente de voz da Amazon, que não funcionam com o assistente de voz do Google, que você vai querer e de empresas que você já ouviu falar. A conversa mais ampla sobre o controle de casas inteligentes é mais sobre como isso acontece com esses assistentes de voz. Você terá controle através do assistente de voz, mas também poderá controlar por meio de interfaces de exibição inteligente ou de um aplicativo. A terceira maneira é através de uma moda mais automatizada.
da capacidade de controle de voz, todos esses três funcionam muito bem com os dispositivos a que estão conectados. Todos eles se saem relativamente bem. Você não vai ficar realmente frustrado com o que está acontecendo lá. A única coisa que você provavelmente encontrará com esses assistentes de voz é quais comandos de fato posso dar a eles. Porque, por exemplo, um aspirador de pó robô, muitas vezes, especialmente as unidades mais caras, tem a capacidade de identificar cômodos ou áreas em sua casa e então limpar apenas essas áreas e depois retornar para a base. Bem, como você sabe se o seu aspirador realmente tem esse comando disponível através do assistente de voz? Às vezes é necessário pesquisar um pouco. O que eu diria é que pelo menos a Amazon, com sua biblioteca de habilidades, mostra como isso pode ocorrer. É dessa biblioteca de habilidades que vem o grande poder da Amazon. Eles não apenas têm dispositivos inteligentes lá que você pode iniciar o processo de conexão, mas também tem uma série de serviços que realmente superam a biblioteca de ações do Google lá. Atualmente a Apple possui funções limitadas e é transparente sobre isso. Eles só vão te dar alguns comandos e continuarão a expandir à medida que for seguro e prático fazer isso. Mas vai funcionar quase todas as vezes com a Siri novamente, porque essa é uma plataforma baseada em execução. É destinado a fazer coisas por você. Agora, o Google Assistant ainda tem a melhor precisão, e isso se relaciona com a capacidade de realmente entender o que você está dizendo. Há momentos em que a confiabilidade do Google Assistant cai um pouco, e às vezes um comando que funcionou ontem de forma confiável, funcionou bem por um tempo, de repente não funciona e isso pode continuar por algumas semanas. Portanto, pode haver alguma frustração com a plataforma do Google, porque eles estão constantemente atualizando os modelos e mudando constantemente a forma como entendem sua linguagem e como respondem. Agora, agrupar dispositivos no aplicativo assistente de voz da Amazon é ok, mas eu diria que, em geral, tanto a Apple quanto o Google se saíram melhor em termos de, dentro de seus respectivos aplicativos, dar a você o controle de vários itens ao mesmo tempo e dar a você a capacidade de vê-los, e isso é novamente verdade nos displays inteligentes do Google. No momento, a Apple não possui um display inteligente, então não há muito o que comentar sobre isso. Eu estive esperando alguns anos para que eles lançassem basicamente uma versão iPad de um display inteligente, como o Google e a Amazon têm. Mas a interface com o Google é a melhor. Ele oferece o melhor controle de casa inteligente e dá acesso a uma série de funções, incluindo coisas como mídia, avaliação no dispositivo com um simples deslizar de dedos. E isso se reflete nas aplicações gerais e você vê essa comparação frequentemente com a Amazon em seu aplicativo. Considera-se um pensamento posterior o controle da casa inteligente e o componente de casa inteligente do assistente de voz da Amazon, pois estão focados em multimídia e produtividade e indo bem com essas coisas. A biblioteca de habilidades deles é enorme e todos esses componentes parecem realmente fortes no aplicativo da Amazon, mas o controle da casa inteligente e os dispositivos de casa inteligente parecem bastante desajeitados. É a mesma coisa nos displays inteligentes, realmente não foi focado o suficiente aqui pela Amazon e o aplicativo do Google, embora possa ser muito difícil de navegar às vezes, as configurações mudaram muitas vezes, ainda é o melhor aplicativo disponível. O aplicativo Home é ótimo para poucos dispositivos, mas pode ficar desajeitado e difícil de navegar com muitos. Ainda assim, fizeram um ótimo trabalho com a interface. Mas o componente mais importante da automação residencial é realmente a automação, e é aqui que o Google cai e cai pesadamente, e isso deve mudar no final do primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre de 2020. Este é o fim do programa Works with Nest e o início ou a execução do programa Works with Google Assistant. Isso significa que eles poderão criar rotinas automatizadas acionadas por sensores ou dispositivos inteligentes em casa, mas no momento isso não é possível. Tudo o que você pode fazer é falar um comando e ter uma rotina ou um conjunto de ações ocorrer com o assistente de voz deles, ou você pode programá-lo para um horário específico do dia.
Agora, o assistente do Google nos telefones, os telefones Pixel, por exemplo, dá a você um pouco mais de acesso para fazer algo de uma perspectiva mais inteligente. E eu vou te dar um exemplo. Quando o seu alarme dispara, você pode acionar uma rotina do assistente do Google uma vez que você parou de adiar esse alarme. As capacidades de automação da Apple são realmente interessantes para mim e eu realmente tive que perguntar ao Chris do HomeKit Geek como ele conseguia fazer tantas coisas diferentes, porque eu realmente dentro do aplicativo Home só tenho acesso a gatilhos de alguns tipos de sensores e eu realmente só tive alguns desses tipos de sensores que eram compatíveis com o HomeKit dentro desse aplicativo e então eu só podia realmente acionar por movimento um horário do dia, eu chegando ou saindo de casa e algumas outras coisas, mas então as opções de automação eram realmente boas com ele, quaisquer produtos que eu tinha, eu era capaz de acionar aqueles com esses, mas você tem que meio que obter outros aplicativos para trazer o HomeKit ao seu pleno poder, seu pleno potencial, onde você pode trazer todos esses diferentes tipos de sensores. Então, fica muito mais complicado e você tem que se aprofundar mais no HomeKit. Então você tem que estar preparado para gastar um pouco de tempo aprendendo como fazer isso. Isso já é possível com o HomeKit atualmente, e então chegamos ao avô de todos eles. E a Amazon tem tido essa capacidade de acionar diferentes tipos de sensores, acionar em diferentes momentos, acionar com sua voz, acionar com botões, acionar com várias coisas diferentes às quais eles têm acesso dentro de seu aplicativo de assistente de voz, e eles têm tido a capacidade com dispositivos como o Echo Show aqui para usar um hub Zigbee. E, portanto, usar esses tipos de sensores até para integrar diretamente e então executar automação dentro de sua casa inteligente para você sem a necessidade de outro hub. No geral, do ponto de vista de uma casa inteligente, é evidente que a Amazon está na liderança. Se você quer se aprofundar e realmente gosta do sistema iOS e está disposto a gastar um pouco mais para ter esses certos produtos, então a Apple é uma ótima opção. Mas para maior precisão, o Google é o melhor assistente de voz para executar esses tipos de comandos. Então é meio que falar e então isso é o máximo em termos de execução e a Apple divide a diferença. Quando falamos sobre a capacidade de se comunicar com amigos e família, na verdade, os três assistentes de voz realmente acabam com as mesmas capacidades no final. Todos adotam abordagens distintas, mas alcançam as mesmas capacidades. Onde a diferença começa a ser é na acessibilidade. Veja, não só vai haver um alto-falante inteligente dominante em seu país, de uma dessas empresas, mas também vai haver um conjunto de amigos e familiares que já tem uma plataforma e um conjunto de amigos e familiares que tem outra plataforma, e isso vai importar tanto quanto qualquer coisa para você dentro deste sistema todo, porque esses sistemas tendem a ser relativamente fechados. Então, o Google tem o Google Duo, mas isso realmente só está disponível como um aplicativo nativo no Android. Agora você pode obter o aplicativo Google Duo no iOS e isso te dá um pouco mais de acessibilidade. Os displays inteligentes e alto-falantes inteligentes deles podem fazer chamadas de voz ou áudio pelo Google Duo, mas são displays inteligentes com uma câmera, então o Nest Hub Max pode fazer uma chamada de vídeo com esse serviço. Você também pode ligar para qualquer pessoa no seu país, uma vez que tenha acesso a esse serviço no seu país pelo Google, e o mesmo vale para a Amazon. Mas quando você quer fazer chamadas de vídeo e quer se conectar com amigos e família, algumas dessas boas funcionalidades que o assistente de voz da Amazon tem, bem, você vai precisar ligar para outras pessoas com os mesmos dispositivos Echo ou dispositivos de assistente de voz da Amazon. Então, torna-se um pouco fechado novamente, a menos que você esteja fazendo uma chamada telefônica padrão, que novamente só está disponível em certos países. A coisa engraçada sobre a Siri da Apple e seu HomePod é que, se você tem e está funcionando no seu país, o HomePod basicamente usa seu telefone para fazer chamadas. E eles obviamente têm sua capacidade de FaceTime. Essa é uma habilidade crucial. Espelha muito do que o Google Duo e as chamadas de vídeo da Amazon também podem fazer, mas tudo isso está passando pelo seu telefone nesse ponto ou um iPad. E novamente, o ponto que realmente favorece o Google e a Apple é a capacidade deles de integrar esses assistentes de voz dentro de seus tipos específicos de telefone.
Portanto, iOS e Android são novamente muito relevantes. Eu posso apertar para falar com o Android, abrir o Google Assistant, iniciar uma chamada de vídeo ou áudio do Google Duo, ou uma chamada telefônica, tudo em segundos, e o mesmo vale para iOS e Siri. Um ponto de acessibilidade que está realmente ligado aonde você está no mundo é se você está nos Estados Unidos da América, bem 70% dos alto-falantes inteligentes que foram vendidos até este vídeo, esse é um número aproximado, foram vendidos por esta empresa. Agora, muitas vezes uma empresa que compra um dispositivo Echo acaba com muitos dispositivos Echo, mas esse é o caso, e então nos Estados Unidos da América há uma grande inclinação aqui. Agora, para mim, estando fora dos Estados Unidos da América, estou no Canadá, o que realmente era importante para mim é mais a capacidade do telefone e ter essa integração com o assistente de voz que me permite ser muito consistente. Posso fazer uma ligação aqui tão facilmente quanto posso fazer uma ligação com o meu telefone Pixel, e o mesmo se aplica ao HomePod e à Siri no meu iPhone. Portanto, essa capacidade de integração é mais importante para mim pessoalmente porque me mantém consistente entre minha casa inteligente e no meu smartphone. Não há dúvida de que os assistentes de voz abriram a caixa de Pandora em termos de segurança de dados e privacidade. Existe nenhuma tecnologia que eu consiga pensar que tenha sido tão divisiva quanto os alto-falantes inteligentes de casa ou alto-falantes inteligentes e esses assistentes de voz e seu uso de seus dados e segurança e privacidade. Mas esse tópico é meio engraçado para mim, porque caso você sabe, talvez eu tenha perdido algo aqui, mas não estamos todos nós carregando smartphones e esses smartphones não estão nos rastreando muito pior do que qualquer um desses assistentes de voz já fez. De qualquer forma, é um tópico meio bobo, mas eu tenho que abordá-lo eventualmente aqui no Automatize Sua Vida, então fique ligado para isso porque esse é o problema muito pior dentro de nossa privacidade e segurança. Então, voltando aos assistentes de voz, aqui você sabe que em 2019, Amazon, Apple e Google foram pegos em meio a uma tempestade de mídia, quando descobriu-se que eles estavam entregando gravações para empresas contratadas ou contratantes e esses contratantes estavam então pegando essas gravações, analisando, ouvindo-as e depois alimentando dados de volta ao que são essencialmente os modelos de voz, para que os assistentes de voz pudessem entender e responder melhor. Desde essa época eles, você sabe, todos tomaram diferentes ações ou diferentes níveis de ações. E eu acho que a Apple suspendeu o processo. Os outros dois, eu não necessariamente acho que eles pararam totalmente e você sabe, né? Nós não ouvimos qual foi o fim dessa história, mas o que eles fizeram foi aumentar a transparência de suas políticas de privacidade e definitivamente agora você pode ir e ler muito claramente que essencialmente todas as três dessas empresas precisam de acesso a todos os dados que querem acessar para fornecer os serviços com o assistente de voz que você está solicitando. E o que eu quero dizer com isso é, basicamente, todas as políticas de privacidade dizem que se você quer que nós respondamos a uma pergunta, nós queremos ou precisamos desses dados. Agora, eu não acredito por um segundo que eles realmente precisam saber exatamente a minha localização o tempo todo para me dizer qual é a distância até o Starbucks mais próximo. Eu sinto que talvez eu pudesse dizer, ei, estou no zoológico agora, você pode me dizer onde fica o Starbucks mais próximo? Eu ficaria bem fazendo isso e mantendo um pouco mais de privacidade, ou pelo menos tendo essa capacidade de controlar isso. Agora, o que eles fizeram agora é essencialmente o que você quer. Você comprou, nos deu os dados, então todas essas empresas estão realmente fazendo a mesma coisa. Acho que a diferença aqui que você vê é que, sabe, a Apple e o Google meio que disseram, ok, precisamos olhar para essa prática de entregar gravações para contratados. Não tenho certeza se você descobriria que a Amazon fez isso de alguma forma e você pode me corrigir se eu estiver errado, se houver algum tipo de declaração da Amazon que diz, não, vamos mudar a maneira como lidamos com tudo isso, me avise. Falamos sobre a queda dos serviços de música não estarem disponíveis assim que você saiu dos Estados Unidos da América para a Amazon especificamente, mas isso é verdadeiro para muitos de seus recursos com o assistente de voz. Isso porque eles são fortemente dos Estados Unidos da América, baseados como empresa.
Coisas como o Amazon Guard não estão realmente disponíveis fora dos Estados Unidos da América, né? Existem alguns países e o mesmo vale para a capacidade de blueprints, né? Que é a habilidade de criar suas próprias habilidades baseadas em casa aqui muito facilmente e rapidamente para pessoas como uma babá. Essas capacidades não estão disponíveis fora dos Estados Unidos da América, realmente. E esses são apenas alguns exemplos de que assim que você acaba em um país europeu, especificamente na Austrália, pessoas da Austrália me falaram sobre como o dispositivo Echo deles pode fazer muito pouco em comparação com os daqui do Canadá ou dos Estados Unidos da América. E realmente essa queda é massiva. Outra coisa sobre a Amazon internacionalmente é que realmente eles não têm muitos idiomas disponíveis para você falar com o assistente de voz deles e, sabe, eles realmente não acompanharam nem o Google nem a Amazon e falamos sobre a capacidade deles de entender como as pessoas estavam falando através de seu sistema muito avançado. Esforços de P&D com reconhecimento de voz e texto para voz em termos de devolver essa fala para você, então você sabe que eles estão à frente neste jogo e o Google tem mais de 40 idiomas diferentes que eles têm acesso com o assistente do Google e leva tempo para passar do assistente do Google sendo capaz de falar e entender um idioma para passar para os produtos do Google Home ou os produtos do Google Nest, mas eles fazem essa transição cerca de 1 ano depois que aparece em um telefone assistente do Google, pode ser menos, pode ser mais, dependendo do idioma e de quão semelhante é a algo else que eles já têm, mas em geral eles se movem bastante rápido para adicionar idiomas adicionais e o mesmo pode realmente ser dito para a Apple, que adicionou muitos idiomas nos últimos anos. Agora, o Google ainda tem a queda de habilidades quando você sai dos Estados Unidos da América. Algumas pessoas ainda me dizem que as rotinas nem existem em seu país ainda, e essas são aquelas rotinas de casa inteligente onde você nem mesmo tem a capacidade de acionar a partir de um sensor, é apenas realmente falar um comando e ter 2 ou 3 coisas executadas depois disso. Pessoas em muitos países ainda não têm isso. Conversa contínua, ouço isso em vários idiomas, ouço isso. Mas em geral, o Google realmente avança com a implementação de recursos nos países em que começam a vender seus produtos. A Apple é meio engraçada porque eles não têm muitos recursos, mas o que eles têm tende a estar presente nos países em que operam e que vendem seu alto-falante, então é meio que uma coisa diferente aí. Eles fazem muito bem o que fazem e tendem a fazer isso em todos os lugares que vão. Ainda há uma queda de alguns recursos, embora com a Apple também no final, quando você sai dos Estados Unidos da América e do Reino Unido. E o Canadá pode ser meio que incluído em onde a Amazon tem essa capacidade quase completa de recursos, então eu acho que você vai querer olhar para o assistente do Google. A verdade honesta é que o Google lidera em muitos desses países em termos de vendas de alto-falantes inteligentes fora desses 3 países. Eles realmente ainda lideram no Canadá até este ponto também. Agora, você sabe que a outra coisa são todos esses diferentes idiomas aos quais o Google tem acesso e sua precisão em fazer esses idiomas funcionarem e acelerarem e realmente serem lançados e serem úteis para as pessoas. Esse histórico de sucesso está lá, então eles têm sido realmente bons nisso e eu sei que as pessoas estão sempre frustradas, sempre me perguntando quando uma funcionalidade está chegando ou quando um idioma está chegando, mas na verdade o Google avançou tanto em termos de capacidade internacional que eles são os melhores aqui agora. Eu quero parar de falar sobre os assistentes de voz e seus ecossistemas e quero me concentrar em quem vai se adequar a qual tipo de assistente de voz. Aqui tento traçar o perfil das pessoas que vão gostar mais de um determinado assistente de voz. Obviamente não abordei tudo sobre esses assistentes de voz e francamente não é possível. Então o que eu acho que você deveria fazer é, se você tem uma pergunta específica sobre um assistente de voz, deixe abaixo. Junte-se também aos nossos fóruns da comunidade em community.automatelife.net. Deixarei o link abaixo. Eu sempre respondo todos os comentários que posso, especialmente em vídeos como este onde é tão complexo e o mundo continua mudando também.
o mundo da automação continua mudando, então este é um ponto no tempo e as coisas vão mudar com o tempo. Eu acho que a primeira chave para decidir qual assistente de voz você vai escolher é onde você mora no mundo. E eu acho que nos Estados Unidos da América se torna uma discussão realmente complexa lá. Mas 70% das vendas de alto-falantes inteligentes lá, sendo da Amazon, meio que apontam você em uma certa direção, em muitos casos, mas uma vez que você deixa isso, se torna um caso muito mais forte para os alto-falantes inteligentes da Apple e do Google e seus assistentes de voz. O Oriente Médio é um ótimo exemplo de um lugar onde você será meio que forçado a seguir uma direção específica se quiser comprar algo. Agora você está meio que preso com o assistente do Google. Eles acabaram de adicionar uma série de países do Oriente Médio e línguas árabes aqui que eles são capazes de integrar com o assistente do Google, que virá para os produtos do Google Home ao longo do tempo. Já estou recebendo perguntas sobre isso de pessoas nesses países. E o outro componente disso é entender que leva muito tempo para uma dessas empresas aprender um idioma. Então, se eles já não têm uma presença muito forte em seu país, aprendendo seu idioma e colocando alto-falantes inteligentes nesse mercado, para desenvolver o entendimento e trabalhar com as pessoas lá, então vai levar muito tempo para eles lançarem um produto viável. E vimos isso acontecer repetidas vezes com a Amazon. Mesmo com a habilidade deles no Clio, eles tiveram dificuldades para lançar novos idiomas para aquele mercado da Índia. A outra coisa que acho realmente importante você considerar é a segurança, o ponto de vista da privacidade, o quanto você está focado nisso realmente te empurrará em uma direção diferente. E eu acho que isso segue a tendência desses caras serem muito seguros, não me entenda mal, mas porque eles têm tantos dispositivos diferentes que podem integrar com o acesso à sua plataforma. Obviamente não é tão rigorosamente controlado como algo como a Apple tem e onde eles têm apenas alguns desses dispositivos e costumavam exigir hardware para se juntar a uma rede HomeKit ou uma casa inteligente HomeKit. Então você sabe que eles não exigem mais isso, mas há restrições rigorosas para entrar no programa da Apple e isso fez com que eles tivessem um conjunto de produtos muito bem integrados com menos vulnerabilidades e então, além disso, eu acho que as respostas em termos de que esse tipo de bem podemos chamar de escândalo, mas aquele problema no ano passado onde todos estavam compartilhando gravações com contratados, muitas pessoas ficaram chateadas e a Apple provavelmente teve a melhor reação, eu diria, ou a reação mais agressiva para proteger a privacidade e eles têm falado cada vez mais sobre privacidade e segurança. Google, eu repetiria que você sabe, eles têm sido bastante agressivos nessa frente também e embora possa não parecer para muitas pessoas que simplesmente não gostam do Google como empresa e você ouvirá isso no mercado. Quando você ouve o Google em qualquer uma de suas conferências ou os vê falando em qualquer coisa, eles estão falando sobre garantir e proteger a privacidade e dar às pessoas a capacidade de fazer escolhas não apenas com os produtos que possuem, mas com as escolhas de privacidade em torno desses produtos. Até as contas do Google têm sido um grande negócio, porque, sabe, eles tinham as contas do Nest antes e muitas pessoas estão chateadas por terem que migrar suas contas do Nest. Mas no final, isso tem muito a ver com segurança e privacidade e, sabe, o serviço Ring com a Amazon aqui teve muitos problemas recentemente com a segurança e privacidade dessas câmeras e desses sistemas de segurança. Então, sabe, o Google realmente não teve isso com o Nest porque eles começaram a migrar para contas do Google e a reunir tudo em um sistema altamente controlado e muito seguro. Outro índice importante é como ele se encaixa naturalmente na sua vida. Se você não ouve música com frequência, provavelmente não vai usar muito um alto-falante inteligente, mesmo que eu diga que você usará bastante uma função específica. Mas uma das coisas realmente chave que eu ainda acho é o telefone. E você sabe, em muitos casos, se você é um usuário de iOS, então Siri e seu assistente de voz e sua plataforma de casa inteligente e seus serviços de música vão fazer muito sentido para você.
Você ainda pode fazer isso com a Amazon ou Google em um iPhone, e eu fiz por muitos anos, mas realmente vai ser muito mais natural para você começar a usar o assistente de voz deles. Esse é meio que o ponto aqui de eles terem todos os seus próprios conjuntos diferentes de produtos. Você compra um e acaba com vários. O Google é o mesmo com o Android, e eu acho que é ainda mais forte dessa maneira em alguns casos com o Google e o Android. Uma vez que você é um usuário do Android, os benefícios de começar a usar todos os diferentes serviços do Google, como o Google Keep, para manter listas, ou Google Search o tempo todo, ou Google Assistant agora, e você sabe que eles têm diferentes Play Music e YouTube Music e YouTube e todos esses diferentes serviços aos quais eles te dão acesso e estão começando a se unir de maneiras realmente ótimas. Eu acho que te empurra para isso e eu realmente acredito que esse smartphone pode direcionar muita dessa decisão para você. E então chegamos ao ponto em que a Amazon realmente se tornou a escolha nos Estados Unidos da América, Reino Unido e, em certa medida, no Canadá. E isso porque eles te dão mais opções e mais capacidade a partir de sua plataforma atualmente em termos de apenas ser capaz de automatizar sua vida, trazer alguma produtividade para sua vida. Eles realmente fizeram isso e tornaram muito, muito fácil. E isso é a Amazon. Então, se você está em um desses países e está procurando algo realmente fácil para começar, você sai, compra um Echo Dot e um Fire TV Stick e você vai pegar a versão 4K logo de cara, gaste os $10 extras. Vá pegar essas duas coisas, é um ótimo começo para muitas pessoas nesses países. Então, aí está, pessoal. Isso é realmente o fim deste vídeo. Agora, o que eu acho que você quer fazer agora que está começando a se concentrar em um desses é olhar algumas de nossas notícias de casa inteligente. Estes são os vídeos mais recentes onde passaremos pelas novas funcionalidades que essas empresas estão lançando. Nós vamos apresentá-los, mostraremos como usá-los e também falaremos sobre coisas que ainda nem apareceram aqui no Automatize Sua Vida. Então vá em frente, assista a esses. De qualquer forma, pessoal, é claro, obrigado por assistir a este vídeo muito longo. E claro, não odeie, automatize.